Nesse caso do assédio da Alesp, aí, qual que seria uma punição exemplar para você, Érica? A cassação, ele deveria ser cassado. Ele deveria ser cassado, é exatamente como a professora falou. Essa é uma questão civilizatória. Não embora eu seja completamente solidária à deputada Isa Pena, é uma questão de todas as mulheres. A gente sabe dos números de assédio, de estupro, enfim, a gente não pode mais compactuar com a sociedade que precisa ensinar as meninas desde cedo a se proteger da lasciva masculina. Não é possível isso, não é possível. Então, assim, a decisão da Alesp tem um papel civilizatório. E esse projeto, agora, ele saiu do Conselho de Ética com a sanção de 119 dias, que é uma licença, né, porque o gabinete não vai fechar, vai continuar tudo em funcionamento. O Conselho de Ética saiu com essa sanção e nessa semana a gente vai votar isso, porque vai a plenário. E no plenário que será decidido realmente a sanção que o deputado irá receber. E aí cabe que as emendas sejam aceitas, pedindo cassação, há outras emendas que pedem 1 ano de suspensão e a mais branda foi uma que era a mais severa do Conselho de Ética, que eram 6 meses de suspensão. Assim, agora imagine isso, porque eu vi isso acontecer. Eu estava lá no plenário com a Isa, vi tudo acontecer, vi quando ela voltou, ela saiu daquela situação, ela veio até mim. Né? A gente conversa muito lá no plenário, ela saiu da situação, veio até mim e a gente começou a conversar sobre outras situações de assédio que a gente já presenciou ali dentro da Alesp. Tipo, chega o cara vai falar com você, ao invés de dar um oi, ele vem e dá um beijo molhado no seu rosto. Ou então vem atrás de você e fala alguma coisa no seu cangote, sabe? Ou então você está arrumada e fala assim, hoje você está pronta para, né? Isso você está dizendo deputados. Sim! Sim! Legal. Gente, tem uma coisa muito importante que assim, sei lá. A coisa que a gente fala que está arraigada na sociedade, a estrutura, a história, corresponde à institucionalidade. Todas as instituições que a gente tem, elas estão impregnadas dessas doenças coloniais, dessas doenças ocidentais, dessas formas de relação de poder, no qual coloca o corpo da mulher como algo, como objeto, como algo que é possível ser tocado, é passível de toque, é passível de qualquer tipo de invasão. Então, assim, na Alesp acontece, e não diferente de outros lugares que eu já frequentei, que eu frequento, não diferente. É preciso a todo momento interditar, é preciso a todo momento dizer que não, é preciso a todo momento combinar uma regra básica de convivência. Você só toca no meu corpo se houver consentimento. E tem um fator muito grave em relação a essa questão da Isa Pena. Eu participo do Conselho de Ética da Alesp, eu sou uma das participantes do Conselho de Ética. Na defesa, isso a defesa do deputado Fernando Cury foi uma coisa pública, ele disse, foi dito que era um gesto de gentileza. Que loucura. Foi um gesto de gentileza, isso foi dito, para vocês terem noção. Assim, tem coisas mais graves que estão enfiadas aí no meio disso tudo, como, por exemplo, outros deputados que vieram, assim que a Isa Pena estava conversando comigo e a gente falando de outros casos de assédio, que vieram pedir desculpa para ela e falar assim, ele é um babaca, não sei o que, ele foi um babaca. Esses mesmos deputados que falaram isso estão se esquivando de punir de forma adequada o Fernando Cury, né? E que não participaram nas oitivas do Conselho de Ética, se silenciaram. Por exemplo, tem um deputado que todo mundo viu ali que participa do ato antes. Vocês viram que tem um que segura, né? Meio que o Fernando Cury e tal, não sei o quê. Se chama Alex de Madureira, o deputado Alex de Madureira. Ele simplesmente ele se eximiu de qualquer fala sobre isso. E o Brasil, consciente que ele estava diretamente ligado à situação. Então, assim, existe um corporativismo masculino que deixa impermeável, né, a situação da denúncia, saber que nós vamos ser acolhidas e ouvidas na nossa denúncia. A gente sabe que, durante a pandemia, o número de mulheres assediadas,
de mulheres estupradas, feminicídio aumentou vertiginosamente, mas, ao mesmo tempo, o número de denúncias diminuiu. Isso diz respeito, por exemplo, a uma tratativa como dessa da Alesp, que no caso de uma mulher que denuncia uma situação que aconteceu publicamente, ainda assim tem a sua versão questionada, ainda assim tem a sua versão deslegitimada. Né? Quando a Alesp decide abrandar a pena e não dar uma punição exemplar, ela está dizendo: mulheres, não adianta vocês denunciarem porque nada vai acontecer. Idem a gente pode falar para o crime de racismo, que é um crime inafiançável. Me respondam vocês, quantas pessoas vocês já viram punidas de forma adequada em relação à prática de racismo? E aí, para concluir, tem um fator muito importante que as leis, elas são muito importantes, né? Tudo que é criado de modo a fazer regulações numa sociedade que beira a selvageria, né? que beira a insanidade, qualquer tipo de regulação, ela é importante, né? Ela é necessária, mas de pouco adianta se não houver um pacto social. Um pacto social, e eu falo da mídia, eu falo da escola, eu falo dos equipamentos culturais fazerem um pacto social para que determinadas ações e atitudes não sejam mais aceitas. Não precisa a gente esperar até o processo penal. Não precisamos ter que apenas se valer da necessidade de uma punição ou da criminalização, porque senão a gente vai ter que criminalizar tudo para dizer que certas coisas não são viáveis. Não é viável, não é possível você estar num lugar de trabalho e você dar uma encoxada Realmente. numa mulher. É uma loucura. Não é razoável isso, sabe? Infelizmente, precisa de uma lei para isso? Tudo bem, tem lei, importunação sexual é crime. Então, vamos fazer com que ela seja aplicada.